seus microfones. Olá, aqui é o professor Marcelo Ramos. Estamos começando a nossa mentoria com a turma de Técnica e Segurança do Trabalho, Legislação Aplicada à Saúde e Segurança da Disciplina. Vamos falar hoje sobre SESMIT, NR4. O material que iremos utilizar durante os procedimentos desta aula será um manual de normas de segurança e medicina do trabalho, a CLT e alguns conhecimentos sobre Constituição. Estou aqui com alguns alunos participando dessa mentoria. Lembrando que a nossa intenção aqui é compartilhar conhecimentos, passar novas instruções, tirar algumas dúvidas e haver alguma interação entre nós aqui. Fiquem à vontade, caso algum de vocês queiram fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma sugestão, mutem e desmutem os seus áudios, tá? Acho que entrou alguém aqui, acho que foi o Antônio. Entrou. Deixa eu só ver o Antônio. Antônio, pode mutar o seu microfone, por favor? Obrigado. Eu sabia que o Antônio ia entrar, né? Demorou, mas chegou. Tá aí o Antônio, tá? Vou tirar mais uma print aí bem rapidinha. 3, 2, 1. Rapidão, as meninas se organizem. Foi. Bem na hora que você virou a câmera, Jéssica. Não tem problema. Não pegou virada, não. Pegou certinho. Não pegou girando, não. Pessoal, eu vou pedir a vocês que peguem o material de consulta de vocês, PDF de nossa aula, que está no site da instituição, da disciplina Legislação Aplicada à Saúde e Segurança do Trabalho, o material da norma, que a gente passou já no grupo em PDF, e quem tiver a norma regulamentadora, nós vamos estar seguindo. Eu estou aqui com a minha 2019, tá? Já com algumas modificações. Nós sabemos que esse ano é um ano de bastante mudança, mas vamos tentar aí passar um conteúdo mais atualizado. Ok? Se não houver perguntas, vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu gostaria que uma de vocês aí abra um áudio e me digam se vocês estão vendo a tela com o slide. Um de vocês abra um áudio, por favor. Sim, dá para ver o slide. Tá bem claro, né, Antônio? Tá sim. Ok, vamos começar. Olha só, pessoal. A norma regulamentadora número 4, ela é amparada pelo artigo 162 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá? Essa norma ela é prevista pela portaria 3.214, né, que dá autorização que as empresas que admitem trabalhadores como empregados a seguirem, né, de forma imperativa o que essas normas regulamentadoras pedem. Tá? Então, na nossa primeira orientação, vocês estão vendo aí a fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência dessa norma, é o artigo 162 da CLT. Ela também estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuem empregados regidos pela CLT, como eu falei agora há pouco, né? Empresas que admitem trabalhadores como empregados, a comumente chamada de azulzinha, aquela nossa carteira do trabalho, né? A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. A manter, né, esse artigo 162 da CLT, ela autoriza a obrigatoriedade para que seja organizado, mantida em pleno funcionamento, o que nós chamamos de SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que tem a finalidade de promover saúde
e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Lembrando que essa condição de haver o SESMIT está muito relacionada à condição de segurança. Tá? Os profissionais do SESMIT, nós iremos citar daqui a pouco, são profissionais que garantem a integridade física do trabalhador e previne contra adoecimentos e acidentes. Tá ok? Esse seria um dos cartões de visitas principais dos profissionais do SESMIT. O que é que nós poderemos também incorporar nessa norma como importante? Nós veremos o dimensionamento do SESMIT, que está diretamente relacionado ao grau de risco que as empresas possuem, de acordo com as atividades que essas empresas desenvolvem, seja na indústria da construção, seja na indústria da produção, seja na área da saúde, seja no comércio, em empresas que admitem trabalhadores via concurso público, também na forma de CLT, correios, bancos, enfim, todas essas situações, tá? E para isso é importante analisar o que a norma pede no contexto de classificação nacional de atividade econômica, também conhecida como CNAE, tá? Como CNAE. Opa. Classificação Nacional de Atividade Econômica. Poxa, professor, o que é isso, CNAE? O CNAE, ele vai, de uma maneira muito clara e muito simples, vai dizer à população que tipo de produto, que tipo de serviço que aquela empresa irá produzir. Lembrando que a empresa ela pode ter pelo menos 2 atividades produtivas. Mais na frente a gente vai conhecer os termos que são utilizados. CNAE primário, que seria a atividade principal da empresa, e o CNAE secundário, ou SENAI, CNAE, tem pessoas que chamam SENAI, eu me acostumei a chamar de CNAE. Tá? Temos o CNAE primário, que é a atividade principal da empresa, é a atividade que gera, em teoria, a maior rentabilidade para a empresa, e o CNAE secundário seria uma atividade ligada à empresa que tem relevância. Nós vamos ver a questão dos profissionais, né, são 5 categorias de profissionais, e vamos fazer algumas atividades práticas, né, exercício prático aqui, vamos dimensionar pelo menos uma empresa com o seu quadro do SESMIT. Ok? Basicamente, o SESMIT ele tem 2 partes. Nós vamos ter a parte da saúde, né, que aqui eu estou chamando de parte médica, e vamos ter a parte administrativa operacional. O que seria a parte médica? É aquela parte que cuida das questões ligadas diretamente à saúde, cuida dos monitoramentos de exames, os diagnósticos e encaminhamentos para consultas médicas, a prescrição de medicamentos, os tratamentos de fisioterapia, tratamentos de recuperação, pequenos cortes curativos, questões com torção, com queimaduras ou fraturas e vacinações. Para esse sentido, nós vamos ter 3 profissionais do SESMIT, que eu vou falar daqui a pouco quem são, quem é que cuida disso. Por outro lado, na parte operacional, nós vamos ter o engenheiro e o técnico. Não é qualquer engenheiro, né? É o engenheiro que cuida da saúde e segurança do trabalho. E o técnico são vocês, ou serão vocês futuramente, né? Técnicos em segurança do trabalho. Esses 2 profissionais, eles cuidam da parte administrativa, operacional da empresa. São as pessoas que estão ali diretamente ou mais focadamente ligados, muito próximos do trabalhador, no chão de fábrica, num canteiro de obras, num almoxarifado, no depósito, está ali muito próximo, conhece com muita propriedade cada trabalhador e tem um respeito a ser adquirido. E quando isso acontece,
todo o sistema funciona em sinergia. São 2 profissionais na parte operacional e 3 profissionais na parte de saúde. Na parte de saúde, eu vou ter o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Isso na parte médica. Na parte operacional, vou ter o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho. Cada um desses 5 profissionais, eles têm pré-requisitos para poder ocupar esses cargos junto ao SESMIT. Não é qualquer médico, não é qualquer engenheiro, nem qualquer técnico, nem um enfermeiro com a graduação simples ou auxiliar de enfermagem com a graduação simples. Vamos entender o que é que se necessita. Para ser um médico do trabalho, o médico graduado, né, o bacharel em medicina, ele tem que ter feito o curso de graduação em medicina e ter portado residência médica na área de saúde do trabalhador. É uma forma de ter uma especialização, né? Tem médicos que vão para a parte de clínica geral, outros vão para pediatria, outros vão para cirurgia. Nesse caso aqui, o cara escolheu ser médico do trabalho. Tá? Ele tem essa aptidão, essa habilidade. E aí, uma vez esse trabalhador exercendo a sua função, ele tem que ser controlado, ele tem que ser monitorado, suas atividades têm que ser acompanhadas. E o órgão que acompanha a atividade do médico do trabalho é o Conselho Regional de Medicina, o CRM. Tá? A efeito de Estado, nós temos o Conselho Regional, e a efeito de país, nós temos o Conselho Federal, tá? O Conselho Federal de Medicina. É um órgão maior. Tá? Por que, professor, precisa de um conselho regional? O médico do trabalho, ele tem que ter um amparo, né, jurídico, quanto principalmente às documentações. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente de um documento muito importante, desenvolvido, gerido, acompanhado, revisado, muito de perto, pelo menos em teoria, pelo médico do trabalho. Esse documento está previsto na NR7, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esse programa, ele vai contemplar justamente as atividades previstas, como as vacinas, os tratamentos, as consultas periódicas, né, os diagnósticos. Vai ser uma forma de dar um roteiro cronológico de todos os trabalhadores que estão lotados em cada um dos seus setores. Tá? Por exemplo, um trabalhador que está exposto ao risco na ocupação de metalurgia. O professor Marlon está aí presente na nossa sala, ele acompanha muito de perto essa parte de construção. Nós sabemos que esse cara, ele tem uma exposição de riscos elevada a diversos agentes, né? Sejam eles físicos, sejam eles químicos, tá? E aí nós temos pelo menos aí um monitoramento que deve ser feito à base do PCMSO, no que diz respeito a fagulhas, né? A questão visual, o controle da visão desse cara, né? O metalúrgico, entre outros riscos que possam haver, o agente da radiação não ionizante, precisa de acompanhamento médico, pois, caso o trabalhador, mesmo ele utilizando todos os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, todos os EPIs, equipamento de proteção individual, a atividade dele é uma atividade insalubre, né? Com o passar do tempo, ele vai realmente acometer-se de dificuldades em sua visão. E para isso, cabe também, tanto no PCMSO como no PPRA, e sendo na construção civil também questões que envolvam o PCMAT, cabe ao médico do trabalho monitorar muito de perto as atividades que envolvem esses riscos que possam trazer danos ao trabalhador. Questões com a visão, questões auditivas, as vibrações, a questão do calor excessivo, do frio excessivo,
aspectos que envolvem as intempéries, as energias da natureza, principalmente relacionadas aos riscos físicos, né? Alguns químicos também, como os fumos, as névoas, causam adoecimentos, podem causar danos definitivos à saúde do trabalhador. E para isso, um dos profissionais que estão muito de perto cuidando do trabalhador é o médico do trabalho. Vou estar mencionando aqui, para vocês verem que existe um destaque para palavras, né? Eu tenho 3 linhas aqui em azul e 2 linhas em verde. Coloquei em azul para enfatizar a questão da saúde e em verde a questão da engenharia e do curso técnico, né? Que seriam profissões ligadas a cursos de ciências exatas, né? Ao lado do médico do trabalho, eu vou pular aqui, vou passar para o enfermeiro. Enfermeiro do trabalho é um profissional também que contempla o quadro do SESMIT, profissional com nível superior em enfermagem, ele tem graduação em enfermagem, contudo, não basta ser somente enfermeiro, ele precisa ter uma especialização em enfermagem do trabalho. E o órgão que controla, que monitora as atividades desse enfermeiro é o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, a nível estadual, e a nível federal é o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. Da mesma forma, num grau hierárquico um pouco mais baixo, eu vou ter o auxiliar de enfermagem do trabalho. Esse cara, para ser auxiliar de enfermagem do trabalho, ele tem que ter cursado, né, ele tem que estar diplomado com nível médio em auxiliar de enfermagem e a especialização em enfermagem do trabalho. Ele precisa do nível médio em enfermagem, auxiliar de enfermagem, e com especialização do trabalho. O órgão que fiscaliza também é o COREN. Eu queria só abrir aqui um parênteses, eu acho que o professor Marlon pode me ajudar. Ô, professor, tem às vezes tem umas confusões que a turma faz quanto a essa questão do auxiliar de enfermagem, né? O auxiliar de enfermagem, ele se equipara ao técnico em enfermagem para ocupar o SESMIT, né, o técnico em enfermagem, que também precisaria fazer um curso de especialização, ou o auxiliar de enfermagem é uma categoria à parte. O senhor pode me ajudar aí nesse sentido aí? Marcelo, assim, isso acredito que varia muito em relação ao grau de risco que cada obra, que cada canteiro, que cada empresa vai estar dentro desse contexto, né? Assim, em relação a isso, eu vejo que ele se enquadra assim. Se enquadra assim porque essa função de auxiliar de enfermagem, ele vai entrar mais assim nessa suprindo... Ele se equipararia ao técnico de segurança, né, em nível, né? Acho que não pode ser que sim, Marcelo. Isso varia muito como eu falei, do grau de risco, porque ele vai estar servindo de apoio ao médico do trabalho, que é o do jeito que o técnico em segurança vai estar servindo ao apoio do engenheiro. Nesse sentido, a gente pode dizer que se equipara. Mas, assim, eu não entendo também porque essa divisão desses nomes, dessas categorias. Eu não sei se é uma questão de região, né? Esse termo, a literatura da redação que eles utilizam, eu não vejo curso em auxiliar de enfermagem tão quanto eu vejo em técnico em enfermagem, né? Pois é. Realmente, eu acho que eles deveriam revisar essa literatura, essa redação aí do SESMIT, até para dar mais empregabilidade, né? Porque fica uma coisa muito restrita. Você tem que ter um curso no diploma com o nome lá, auxiliar de enfermagem, com especialização em enfermagem do trabalho. Né? É um negócio bem estranho, né? Eu acho até que, como você já falou do KNAI aqui, é até uma boa busca ir no site e procurar o KNAI tanto do auxiliar de enfermagem e também, se tiver, do técnico em enfermagem, para fazer essa comparação, né? A gente conseguir chegar num resultado desse diálogo e dessa discussão. Mas sim, acho que as duas categorias estão equiparadas assim como uma categoria de suporte que vai estar ali fazendo a grande parte da vistoria, da análise, do cuidado do trabalhador, do colaborador.
Bacana. É a minha mesma concepção. Nisso nós acordamos, tá? Pessoal, obrigado, professor. Ficou claro aqui a divisão da parte médica, né? Nós vamos ter hierarquicamente médico do trabalho, um pouquinho abaixo, né, o enfermeiro do trabalho, mas pela questão do dimensionamento, o médico do trabalho ele entra primeiro, geralmente na maior quantidade dos dimensionamentos, depois o enfermeiro do trabalho, e por último o auxiliar de enfermagem, né, o Ministério do Trabalho vê aí o auxiliar de enfermagem um pouco mais distante, né, para empresas com mais de 500, mais de 1.000 trabalhadores, ele vai ficar num quadro de dimensionamento um pouco mais distante, tá? Então aí nós temos 3 categorias na área de saúde. Na área de ciências exatas, de tecnologia, de engenharia, nós vamos ter o engenheiro de segurança do trabalho. Para você ocupar o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter o bacharelado em engenharia, em qualquer engenharia, química, alimentos, produção, mecânica, materiais, né? Tem que ser um bacharel formado. Pode ser arquiteto, e aqui eu meio que não concordo tanto, tá? Há controvérsias, mas eu acho que não deveria ampliar para a engenharia, uma opinião minha, mas tudo bem, nós temos arquitetos muito competentes, tá? Mas eu vejo assim como ocupação do SESMIT uma coisa mais de pegada, entendeu? Mais robusta, mas enfim, engenheiro ou arquiteto, e além de ter essa graduação, esses bacharéis, eles precisam fazer um curso de lato sensu, né, que a gente chama de especialização, é uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Geralmente, esse curso dura 2 anos, né, seja presencial, seja à distância, e aí, após esse tempo, você tem o grau de especialista em engenharia de segurança do trabalho. O órgão que fiscaliza, que controla, que monitora as atividades do engenheiro é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muita gente confunde o CREA, esse Azinho, como sendo engenharia e arquitetura. Não, é agronomia. O curso de arquitetura, os profissionais de arquitetura têm o seu próprio conselho. Se eu não me engano, é o CRA, Conselho Regional de Arquitetura. Não sei se o CRA é para administração, mas os arquitetos eles têm o seu próprio conselho. CREA é para engenharia e agronomia, tem a questão florestal, agronomia, tá? E por que, professor, tem que ter um CREA? Por que o engenheiro tem que ter um CREA? Por que um agrônomo tem que ter o CREA? Por quê? Dentro da área do SESMIT, existem competências do engenheiro que somente ele tem atribuições. Por exemplo, um PCMAT, né, um Programa de Controle do Meio Ambiente de Trabalho da Construção Civil. O PCMAT é todo aquele planejamento, toda a elaboração do que há de riscos dentro de uma obra, né, e todos os levantamentos, desde a parte de escavação, passando por estrutura, acabamento, finalização, e a obra ela é muito dinâmica, ela precisa de monitoramento constante. E para isso é preciso esse documento para que o engenheiro de segurança do trabalho monitore as atividades, monitore os trabalhadores em seus postos de trabalho, desde o cara que vai trabalhar lá com a parte de estrutura, de pedra, cimento, tijolo, concreto, até a parte finalizada, a parte de porcelanatos, de pisos cerâmicos, louças sanitárias, metais, profissionais da área elétrica, hidráulica, enfim. Uma obra, ela tem essas fases, e essas fases elas necessitam de acompanhamento. Nada melhor do que um profissional capacitado que gera um documento, né, um memorial descritivo, um documento bem detalhado, prevendo situações de risco, também dando soluções para situações que venham a cometer acidentes e doenças do trabalho. Claro que a ideia é não esperar ninguém adoecer, não é esperar ninguém se acidentar, a ideia é antecipar, né, o pensamento do profissional de saúde e segurança do trabalho é sempre dar um passo à frente, né, prevendo situações de risco. E para isso nós vamos ter o engenheiro de segurança do trabalho agindo muito de perto na elaboração, manutenção, revisão de documentos como o PCMAT, como nós já falamos agora, na NR18. Nós vamos ter aí o PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais previstos na NR9, é um programa riquíssimo, que já abrangia um portfólio
de muita musculatura para poder ter a raio de ação, e agora com as novas reformas das leis trabalhistas, das leis previdenciárias, está ganhando uma nova roupagem, né, com a GRO, com o Programa de Gestões de Riscos Ocupacionais. Por quê? O PPRA, ele até então, ele monitorava os riscos físicos, químicos e biológicos, e agora com a nova revisão, incorporou-se os dois riscos ambientais que estavam previstos em outras situações para monitoramento. Incorporou-se os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos, né? Ou seja, o PPRA ganhou uma magnitude, foi relembrado e visto que havia a necessidade de profissionais mais atuantes, levantando mais situações, por quê? Enfim, ergonomia tem em todos os ambientes, né? Todo ambiente que envolve o ser humano, interação máquina-homem, equipamento, ferramenta, né, postura, rotina, a questão das cargas horárias, enfim, tudo isso envolve aspectos ergonômicos, sejam eles nas doenças profissionais ou nas doenças do trabalho, né, doenças profissionais relacionadas à profissão do trabalhador ou com as doenças do trabalho, que podem vir a acontecer, mas poderiam ser evitadas, né? Isso a gente aborda com bastante profundidade na ergonomia, né? Então, o engenheiro de segurança do trabalho, ele está muito bem, com bastante atribuições, pelo menos nesse aspecto teórico legal, para a elaboração de LTCAT, também que está muito relacionada a legislação previdenciária, tudo que gira em torno ali das aposentadorias, principalmente aposentadorias por atividades especiais, o LTCAT, né, que é conhecido como laudo técnico das condições ou de controle dos acidentes de trabalho, né, ele vai trazer o histórico das atividades especiais que, por acaso, aquele trabalhador tenha sido exposto durante toda a sua jornada de trabalho, durante toda a sua carreira. E isso dá segurança ao trabalhador para que ele, ao final, né, já próximo de se aposentar, ele venha a ter esses direitos, né, através de avaliações quantitativas e qualitativas. O LTCAT ele vai informar a órgãos como o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o que se pede para garantir a devida aposentadoria, né? Então, engenheiro de segurança do trabalho está à frente aí do PCMAT, do PPRA, do LTCAT, das análises de riscos, sejam elas prévias, sejam elas durante as atividades. Nós vamos ter análises ergonômicas, vamos ter programa de prevenção respiratória, né, vamos ter detalhamento aí de acompanhamento das fichas de inspeção de riscos químicos, de produtos químicos, perdão, a FISP, entre outros documentos. Eu vi que teve um áudio aí aberto aí, alguém quer falar alguma coisa? Fui eu, Marcelo. Oi, Marcelo, pode ir lá. Eu queria só, que eu dei uma pesquisada aqui e vi, só para tirar aquela dúvida que a gente teve sobre essa diferença entre o técnico de enfermagem, do SESMIT, e o auxiliar. Legal. A diferença, pessoal, é o seguinte, é o grau de complexidade. Isso quer dizer o quê? O técnico em enfermagem, ele vai atuar com uma complexidade de caso um pouco maior do que a do auxiliar. Por isso que auxiliar vai ficar mais em obra, em empresas assim, para fazer o quê? Fazer um serviço sem muita complexidade. Já o técnico não, ele vai estar, já pode trabalhar em uma cirurgia com um enfermeiro ou um médico auxiliando ali. Essa é a grande diferença. No SESMIT, ele fala o quê? Auxiliar, né? Logo, é uma profissão para casos com menos complexidade. Gravidade, isso. Queria dar só essa observação aqui. E sobre o PPRA, que foi bom essa atualização da NR1 falando sobre isso, que se a gente for detalhar lá na NR9, tinha algumas frases dizendo que, segundo o empregador, ele poderia
o critério dele, colocar qualquer pessoa que ele julgasse capaz de desenvolver. Isso criava sempre Uma lacuna, né? uma discordância, assim, no... Na verdade, é mais uma descaracterização de mérito, né? Você perde o mérito. Exato. Aí, isso agora, com essa atualização, ele já tirou isso aí, né? Já fica mais amarradinho as coisas. Tem que ser um profissional responsável da área. Dá mais empregabilidade, né, Marlon? Exatamente. Agora sim, bacana, eu gostei demais disso aí que você falou. Agora sim, o técnico em enfermagem, ele perdeu espaço, então, no SESMIT, né? Porque quem está ocupando o espaço dele é o enfermeiro do trabalho. Já que o auxiliar de enfermagem seria uma coisa mais operacional, já no finalzinho ali, para entrar no quadro da área médica do SESMIT, né? É porque a gente, quando vai avaliar o quadro 2, se eu não me engano, da NR4, que fala sobre a dimensão, o dimensionamento. O dimensionamento, a gente vai ver aonde que vai ser empregado, tanto o enfermeiro quanto o auxiliar. Isso vai depender do grau de risco e da quantidade de pessoas no local, no ambiente de trabalho. Aí, tudo Perfeito. isso é caracterizado, é dimensionado para ficar tudo de acordo com a NR. Show de bola. Show de bola. Olha aí que bacana, né? É isso aí. Então, tá esclarecido. O professor deu uma dica aí maravilhosa para vocês, a diferença, e ainda deu um plus aí sobre o PPRA, né? O PPRA, na nova reforma aí da NR1, enfatiza que não tem esse negócio mais de ser uma pessoa indicada, não. Tem que ser um profissional da área, né? Para poder elaborar, acompanhar, né? Esse documento que é tão importante, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? E, por fim, nós vamos ter aí o técnico em segurança do trabalho. Para ser um técnico em segurança do trabalho, você tem que ter o nível médio, tá? Para poder cursar o curso de técnico em segurança do trabalho. E, finalizado esse curso, você vai ser controlado, monitorado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Existem aí leis tramitando, né, que concordam que o técnico de segurança do trabalho seja observado pelo CREA, mas nada ainda muito oficial. Enquanto isso não se oficializa, todo e qualquer registro, busca de documentos, né, perante essa parte legal, o técnico de segurança do trabalho tem que prestar contas com o Ministério do Trabalho. Aqui em João Pessoa, nós visitamos aí alguns meses atrás, realmente há alguns meses atrás, né, por conta da questão do isolamento, e mostramos lá ao pessoal como é que é o procedimento para se obter o registro técnico de segurança do trabalho. É um registro gratuito, você leva os seus documentos, um deles é o título de técnico em segurança do trabalho, seu diplominha, não se paga nada, eu sugiro, assim que todos se formarem, tirarem esse registro, porque, na pior das hipóteses, já é um currículo, né, que você vai ter, já está habilitado, né, já está com registro expedido, né, não se demora muito, mas é um documento a menos a se tirar, caso alguém for ser chamado para ocupar a vaga de técnico de segurança do trabalho. Tá, ok? É uma CBO específica, Classificação Brasileira de Ocupações, né? Técnico de segurança do trabalho, se você for realmente empregado como técnico de segurança do trabalho, não vai ter lá na sua carteira auxiliar administrativo, almoxarife, não. Se na sua carteira tiver o nome técnico de segurança do trabalho, é porque você compõe o quadro do SESMIT. Alguma dúvida, pessoal? Vamos em frente. Uma observação aqui. O preenchimento dos quadros da NR4 é uma tarefa obrigatória. Contudo, não é obrigatório o envio para o Ministério do Trabalho. Antes, né, em alguns anos atrás, o SESMIT tinha que elaborar todo o relatório, o cronograma dos 12 meses de tudo que acontecia na empresa, né? Acidentes com vítimas, acidentes sem vítimas, insalubridades, o dimensionamento, tudo certinho. Hoje é obrigatório para ficar na empresa, pois é preciso deixar à disposição do Ministério do Trabalho para possíveis visitas
e às vezes são visitas não agendadas. Por isso, um bom profissional do SESMIT que preza por sua, digamos que, tranquilidade, deixa esses documentos feitos, tá? O do ano anterior, eles têm que estar pronto até o dia 31 de janeiro, tá? Do ano anterior. Por exemplo, esse ano estamos em 2020, os dados estatísticos dos quadros da NR4 têm que estar pronto referente aos anos de 2019. Tá? Eu deixei aqui um parâmetro legal em destaque. Eu acredito que não mudou na norma. Deixa eu ver aqui, 4.12, profissionais do SESMIT. Deixa eu ver se mudou aqui. Compete aos profissionais do SESMIT. Acho que não mudou. 4.12, dimensionamento. Só um instantinho, pessoal. Depois eu vejo aqui direitinho. Eu acho que não mudou. Alguém entrou na sala? Acho que Jéssica caiu. Vou ter que me ausentar agora, pessoal. Mas queria agradecer aqui a participação de todos. Eu continuo buscando conhecimento. Queria agradecer ao professor Marcelo. E na próxima, vamos ver se eu aparecer para a gente continuar mantendo esses debates aqui nessa mentoria, que acho que é muito proveitoso, bastante proveitoso, pessoal. Bom? Obrigado, Marlon. Bem-vindo a todo momento, viu, Marlon? Obrigado pela sua participação. Aqui é tudo igual, cara. Não tem problema nenhum. Para mim é uma honra. É uma honra recebê-lo e espero poder estar sempre contribuindo com todos. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Marlon. Então, vamos lá, vamos voltar. Bem rapidinho aqui, viu, pessoal? Bom, depois eu olho direitinho. Vamos voltar. Compete aos profissionais do SESMIT registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos no modelo de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação à disposição para a inspeção do trabalho. Observação importante. As empresas que têm SESMIT, mesmo que o SESMIT seja apenas Contexto de Segurança do Trabalho, devem preencher os quadros mês a mês e também o anual, e deixar os quadros na empresa à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. Bom, vamos passar para o dimensionamento do SESMIT, que é uma parte importantíssima do foco dessa aula, que acho que é importante demais a gente seguir. Vamos lá, gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora, porque é um ponto de dúvida de muitos alunos, como questão de prova, às vezes até no ambiente de trabalho mesmo, tá? É importante não deixar dúvidas. Vamos lá entender como é que se dimensiona o SESMIT. O dimensionamento do SESMIT está vinculado a duas variáveis. A primeira variável é a gradação de risco. O que é isso, professor? Gradação de risco. Ora, grau de risco é a quantidade ou a dimensão numérica ao qual uma empresa apresenta situações de adoecimentos ou de acidentes ao trabalhador. O SESMIT ele é dimensionado em seu grau de risco em 4 níveis, onde o nível 1 é o mais fraco, 2 e 3 são os intermediários, e o nível 4 é o grau de risco mais intenso, tá?
Além do grau de risco, nós vamos ter a atividade principal econômica da empresa, que anteriormente a gente estava chamando de KNAI. Para você encontrar esse grau de risco, é preciso você entender qual é o KNAI, identificar qual é o KNAI da empresa. Depois de você saber o KNAI da empresa, você vai associar esse KNAI, essa classificação nacional de atividade econômica, você vai associar a um grau de risco que vai variar de 1 a 4 e vai estar fazendo a interseção desse grau de risco com o número de empregados do estabelecimento. Ah, professor, como é assim o número de empregados? São todos pertencentes à empresa, todos associados à empresa, todos os empregados com seu CNPJ assinados na carteira de trabalho. Esse é o número total da empresa. Ah, professor, mas eu sou técnico em segurança do trabalho. Eu não consigo dizer quantos trabalhadores tem. Eu vou sair na produção, da administração. Não, você não vai fazer isso. Vai para um canto só. Vai no departamento pessoal, no setor lá de departamento pessoal, levanta esses dados com o pessoal de lá. Eles têm esses dados registrados, né? Número de trabalhadores que tem carteira assinada com a empresa. Esse número você precisa para dimensionar o SESMIT, tá? Nesse sentido, nós vamos precisar de 2 quadros. O quadro 1 e o quadro 2. O quadro 1 é o grau, é o quadro com o KNAI, tá? Tá aqui. É o quadro com o KNAI. É um quadro grande, tá? É um quadro grande porque ele compreende todas as atividades econômicas do Brasil, passando por agricultura, pecuária, pesca, indústrias extrativas, indústrias de transformação, todas as indústrias de transformação, e aí vai uma porrada de indústria. Nós vamos ter todas as fabricações, móveis, alimentos, eletricidade, gás, água, esgoto, resíduos, todas as atividades relacionadas à construção, comércio, indústria automotora, de veículos, transportes, armazenagem, correios, alojamento, comunicação, atividades financeiras, atividades imobiliárias, científicas, ou seja, o KNAI ele vai estar presente nessas atividades econômicas, relatando o grau de risco, tá? O grau de risco. A outra informação que nós temos para dimensionar o SESMIT, é o número de trabalhadores, tá ok? Trocando em miúdos, a NR quis dizer que o dimensionamento do SESMIT é feito com base no grau de risco, quadro 1, e o total de empregados, quadro 2. Uma diferençazinha que a gente precisa fazer sobre KNAI. Como eu já falei, existe o KNAI primário e o KNAI secundário. O KNAI primário, ele está relacionado à atividade que gera mais lucro à empresa, contudo, algumas empresas possuem KNAI secundário. Essa atividade secundária, ela é prevista no SESMIT porque, em algumas empresas, trabalhadores ligados ao KNAI secundário da empresa estão colocando a gradação de risco para cima, principalmente pela quantidade. Percebam só um exemplo. Uma empresa de logística, uma empresa de transporte. O que é que acontece? Eu vou ter uma empresa com, 200 trabalhadores, aonde a minha atividade principal, o meu KNAI principal é logística. Na logística nós vamos ter almoxarifado, setor financeiro, administrativo, enfim. Só que, às vezes, esses trabalhadores ligados ao KNAI primário estão numa quantidade pequena. E se essa quantidade for menor que 50% de todos os empregados, corre o risco do seu KNAI primário não ser o adequado para dimensionamento do SESMIT. Porque, por exemplo, nessa empresa de logística, eu vou ter muitos trabalhadores ligados a transportes, que são os motoristas, os caminhões, enfim, que estão expostos a um risco muito maior do que quem trabalha no escritório, dentro do almoxarifado, enfim,
vão estar expostos a riscos de morte, inclusive. E aí, o que é que a norma 4 diz? Nesse sentido, as empresas que possuam mais de 50% dos seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja maior, seja superior à da atividade principal, da atividade primária, o dimensionamento do SESMIT deverá ser feito em função desse grau de risco do secundário, obedecendo o disposto NR 4, tá? Então, tem que ter só esse cuidadozinho, de acordo com a característica da empresa, às vezes o KNAI secundário gera um grau de risco maior, e se for realmente esse caso, vocês vão abandonar o KNAI primário no dimensionamento e vão dimensionar pelo KNAI secundário. Outra observação que eu faço aqui é enquanto a estabelecimento. O SESMIT, ele cita muito o nomezinho estabelecimento. E o que é isso? Estabelecimento, repare que a norma deixa claro do estabelecimento. Ou seja, cada estabelecimento deverá ter o seu próprio dimensionamento. Aí vem uma observação. Se houver um estabelecimento, unidades da empresa, ou seja, tem uma matriz e filiais, por exemplo. Vale frisar que para essas frentes de serviço com mais de um empregado, dentro de um mesmo estado, e para casos com mais de empresas, dentro de um raio de 5.000 metros quadrados, a empresa poderá adotar dimensionamento somatório de 2 ou mais estabelecimentos, segundo a NR4. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, uma empresa que tá presente ali no distrito de Mangabeira. A matriz fica lá no distrito de Mangabeira. E ela tem uma filial no José Américo, no bairro de José Américo. De Mangabeira para José Américo dá menos de 5 quilômetros, sim ou não? Ali do distrito de Mangabeira para José Américo. Dá menos de 5 quilômetros. E o que é que acontece? Se eu tiver essa situação de duas empresas separadas fisicamente, uma matriz e uma filial, com menos de 5.000 metros ou 5 quilômetros de distância, eu posso optar em ter apenas um SESMIT. Vai da necessidade da empresa. Por exemplo, se for uma empresa com 800 funcionários, eu posso fazer 2 SESMITs. Agora, se eu tiver 300, 200, 400, já pode ser repensado, e aí os profissionais desse SESMIT, de um único SESMIT para 2 empresas, eles vão ficar se movimentando fisicamente entre essas empresas. Vai muito da administração. Tá claro? Vamos em frente. Vamos dimensionar agora um SESMIT. Vamos dimensionar um SESMIT juntos. E aí eu gostaria que vocês anotassem. Lápis e caneta na mão. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem aí esse exemplo, tá? Quem quiser depois, eu posso disponibilizar essa aula também para vocês, tá? De SESMIT. Não tem problema nenhum. A gente pode repassar isso para vocês. Vamos lá. Dimensionamento. Para podermos dimensionar uma situação, nós já falamos que nós precisamos saber qual é a atividade econômica da empresa, ou seja, qual é o KNAI, ou se não soubermos o KNAI, nós precisamos entender o que a empresa produz, que é o que o exemplo diz aqui, ó. Para uma empresa de fabricação de sorvetes. E aí o técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter uma ideia do que é essa atividade. Ora, sorvete está relacionado a alimento, né? Está relacionado a alimentos. Então, você vai procurar lá no quadro do KNAI essa empresa que está relacionada à indústria de transformação. Sorvete é um produto transformado à base de leite, açúcar, e que num momento como agora iria muito bem, né? Para matar um pouquinho esse calor, né? E sorvetinho ninguém rejeita, né? E aí, quando a gente pensa nisso, tem que lembrar qual é a produção, como é que as coisas irão fazer. Porque no KNAI, às vezes, não tem um nome, sorvete, mas tem alguma coisa relacionada com laticínios, alimentos gelados, né? E aí você adequa. Na dúvida, pergunta a outro técnico. Na dúvida, pergunta ao engenheiro. Na dúvida, pergunta ao cipeiro, né? É assunto, inclusive, da nossa próxima aula. Nós iremos falar sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Na dúvida, pergunta a um profissional que está próximo. Então,
Precisamos saber qual é o nome da empresa, o tipo de atividade da empresa, que é a fabricação de sorvete, e outra informação é a quantidade de trabalhadores, tá? Quantidade de trabalhadores. Aqui no exemplo está dizendo que são 150 funcionários. Vamos ver quantos profissionais do SESMIT são necessários para compor essa empresa de sorvete com 150 funcionários. Ah, professor, tem um limite? Tem. Ainda não teve essa pergunta, mas na turma da manhã o pessoal fez. Professor, a partir de quantos funcionários nós vamos ter dimensionamento do SESMIT? A partir de 50. 50, tá? 50 trabalhadores, já começa a pensar em ter SESMIT. Ah, em todas as empresas, professor? Não. É preciso, além de ver essa quantidade de 50 trabalhadores, ver o grau de risco. Porque, às vezes, é uma empresa com 50 trabalhadores e grau de risco 1. Tá? E a gente vai ver no dimensionamento que não funciona bem assim. Depende do grau de risco e depende da quantidade de funcionários. Então, vamos lá. No nosso caso, nós já temos a atividade, que é a fabricação, a quantidade de funcionários, que é 50. Agora, nós precisamos saber qual é o grau de risco. Com essa informação da fabricação de sorvete e a quantidade, a gente consegue encontrar o grau de risco. Ah, professor, beleza, eu não tenho o KNAI, o que é que eu faço? Se você não tem o KNAI, pegue o CNPJ da empresa, lá no departamento pessoal, entra no site da Receita Federal e digita lá o CNPJ, que vai sair a folhinha com o KNAI, tá? É uma consulta pública e não se paga. Bom, eu pesquisando aqui a minha norma regulamentadora, deixa eu só dar uma paradinha aqui e mostrar a vocês. Deixa eu só dar uma paradinha e mostrar a vocês, que é importante. Cadê? Essa parte aqui é importante que vocês vejam. Todos estão me vendo? Levanta os braços aí. Estão me vendo? Pronto. Olha só. Jéssica, eu acho que está com a norma aí. Abre a norma, viu, Jéssica? É importante. Eu estou no quadro 1 do... Bacana. Estou aí no quadro mesmo. 1 do... Sim, senhora. Eu estou aqui no quadro 1 do SESMIT. E vou estar procurando esse nomezinho, fabricação de sorvete. Se por acaso você achar, Jéssica, ou quem tiver com a norma, coloca o KNAI aí no chat. Acho que tem uma mensagem aqui. O Marlon mandou uma mensagem, mas não pude ler. Enquanto eu estou procurando aí, fiquem à vontade, viu? Vamos lá, eu preciso achar fabricação de sorvete. Agricultura e pecuária não é, porque é cultivo, pesca não é, extrativismo não é, indústria e transformação. Opa, chegou. É a letra C. Vamos lá. Fabricação de produtos alimentícios, né? Estou perto, né, Gabriela? Fabricação de produtos alimentícios. Sorvete, né? É um alimento. Abacate... Aqui tem comércio de produtos alimentícios em geral. Pode ser? Vamos em frente. Vamos entrando se a gente consegue ver algo mais específico. Ó. Abate de suínos, pescados, frutas, sucos de frutas, fabricação de óleos, fabricação de margarina. Estamos chegando, né? Lembrando que margarina é de origem vegetal, tá? A origem animal é manteiga, que é mais saudável. Não estou fazendo propaganda, não, mas se for consumir, prefiro manteiga. Não comam plástico, não. Tá? Ah, professor, mas margarina é R$1,80, a manteiga é R$8. Saúde, saúde, dê exemplo, tá? Ah, mas eu gosto de manteiga, eu gosto de margarina, bem úmida, bota manteiga bem pouquinha, que no final das contas tu vai ter gasto um pote de manteiga em vez de 4 potes de margarina, tá? Vamos lá. Ó, já tô chegando, ó, fabricação de margarina, aí ó, o 10.5, não sei se Jéssica está acompanhando aí os demais, 10.5 já é laticínios, ou seja, sorvete tá na área de laticínios, né? Laticínios é o quê? Iogurte, margarina, manteiga, o leite pasteurizado, os derivados do leite. E aí, vamos lá, ó. Preparação do leite, fabricação de laticínios,
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis. Bingo. Achamos, Gabriela. Esse é o nosso KNAI. É o 10.53 dígito 8. Bateu aí? Jéssica, encontrou? Encontrei não. 10.53 dígito 8. Está na letra C. Na tabela do KNAI, do quadro 1. 10.53. Pronto. 10.53 dígito 8. Fabricação de sorvete e outros gelados comestíveis. Tá? Esse é o nosso KNAI. Deixa eu botar aqui. Tá, vou botar lá no chat. KNAI. 10.53 dígito 8. Tá? Tá aí. E na nossa apresentação a gente volta lá para o quadro. Grau de risco Tá aí, 3. Estão vendo aí no PowerPoint? Todos conseguem ver, né? Vamos lá. Laticínios, preparação de leite, fabricação de laticínios, fabricação de sorvete. Se fôssemos continuar, ia perder o foco, né? Moagem, fabricação de produtos amiláceos, beneficiamento de arroz, ou seja, já fugiu, né? Então é isso aqui mesmo. Ah, professor, se eu quisesse picolé, é esse KNAI. Por quê? E outros gelados comestíveis, tá? Fabricação de... Ah, professor, se fosse manteiga, seria fabricação de laticínios. Se fosse queijo, seria fabricação de laticínios também, tá? Então, para indústrias de sorvetes, o grau de risco é 3. Lembrando que a tabela vai de 1 a 4. Olhem só. Já no quadro 2, adiantem bem muito aí, quem está com a norma, pode passar um bocado de página. É depois do item U, da letra U. É o quadro 2. Lá no quadro 2 é o dimensionamento do SESMIT. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa primeira coluna aqui com grau de risco, de 1 a 4. Nós vamos ter os profissionais do SESMIT, técnicos, que são técnico de segurança do trabalho, engenheiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico do trabalho, tá? Para cada grau. Para cada grau, nós vamos repetir os profissionais. E vejam só a pergunta que a gente tinha feito no começo. O dimensionamento do SESMIT começa a partir de 50 trabalhadores, 50 empregados no estabelecimento, tá? E continua de 50 a 100, 101 a 250, até acima de 5 mil. Ah, professor, existe empresa com mais de 5 mil trabalhadores? Existe. Petrobras, Vale, outras indústrias, tá? Indústrias de grande porte. E aí, o que é que nós temos? Vamos para o nosso dimensionamento. Nós sabemos que é uma empresa com 150 trabalhadores. Professor, não tem 150, mas tem o intervalo. O intervalo aqui da segunda coluna compreende de 101 a 250. Está aqui, ó. O teu dimensionamento fica aqui. E qual é o grau? Grau 3. Está aqui, ó. Eu encontrei lá aqui. Sorvetes pertence ao KNAI 50, 10, 53, 8, né? Grau 3. Então, qual vai ser o tamanho do meu SESMIT? Eu vou ter um profissional técnico em segurança do trabalho. Somente, professor. Só. Lembrando que antes do SESMIT, existem outros profissionais também que cuidam da saúde e segurança. Como, por exemplo, previsto na NR5, a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também, antes da CIPA, nós vamos ter a Brigada de Incêndio. São profissionais prevencionistas. Por último, em terceiro nível, é que vai entrar o SESMIT. Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Não tem dúvidas? Vamos seguir em frente. Estamos já terminando. Como eu falei para vocês, além do quadro 1 e o quadro 2, vamos ter o quadro 3, acidentes com vítimas, tá? Esses dados têm que ser guardados, né, pelo SESMIT, como eu já falei. O quadro 4, 3, 4, 6, eles dizem respeito às estatísticas. Caso o Ministério do Trabalho faça alguma visita específica, nós vamos ter
os dados guardados. O quadro 3 fala de acidentes com vítimas. O quadro 4 fala das doenças ocupacionais, né? Os tipos de doenças, os casos, quais os setores que têm essas doenças, enfim, dados relacionados às doenças ocupacionais. O quadro 5 fala das insalubridades previstas no NR15. Qual o setor que tem insalubridade? Qual os agentes relacionados aos riscos? Qual a concentração? Qual a intensidade? Quantos trabalhadores estão expostos a esta insalubridade? E, por fim, o quadro 6 remete-se aqui a uma interação com o quadro 3. Quadro 3, acidentes com vítimas. Quadro 6, acidentes sem vítimas. Ok? Observações. O Serviço Especializado de Engenharia e Segurança do Trabalho. Oi, alguém quer falar? Ô, professor, sobre a jornada de trabalho do pessoal do SESMIT, Sim. como é a jornada? Pois é, Jéssica, desculpa, eu passei batido, né? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Técnico em segurança do trabalho, ele tem jornada exclusiva. Eu ia chegar lá, viu, guerreira? Tá. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto, é o 4.8, ó. Técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades do SESMIT, de acordo com o quadro 2. Existem observações para o engenheiro e para o médico. Tá aqui, ó. Engenheiro de segurança do trabalho. Tem um asteriscozinho aqui nele, ó. Tá vendo, ó? Em todos os cargos de engenheiro tem um asterisco. O que é isso? Tempo parcial de, no mínimo, 3 horas. Ele pode passar 4 horas? Pode. Pode 5 horas? Pode. Mas, minimamente, 3 horas. Ou seja, o técnico de segurança do trabalho fica o dia todo e para o engenheiro de segurança do trabalho só tem necessidade de ficar meio turno. A mesma coisa acontece com o médico. E aí, um médico do trabalho, ele pode, naturalmente, trabalhar em pelo menos 2 empresas como médico. Presta um serviço de consultoria. Né? Ele fica um mês expediente em um e mês expediente no outro. Tá ok? Ok. Observações. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e de repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral. Tá certinho? Então, é isso. Técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem, tempo integral. Enfermeiro do trabalho para estabelecimentos com mais de 500 trabalhadores, tempo integral. Engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, tempo parcial. Vamos continuar. Os serviços especializados do SESMIT deverão manter o entrosamento permanente com a CIPA. Dela, valendo-se como agente multiplicador, deve estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas. Ou seja, o SESMIT tem um vínculo muito próximo com a CIPA. Tá? É importante que haja uma interação, uma sinergia muito boa com os cipeiros, porque os cipeiros ajudam muito no monitoramento. É a mão direita do técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque o cipeiro está lá dentro da empresa. Os cipeiros são profissionais empregados da empresa. Tá? É importante que o técnico de segurança do trabalho tenha uma afinidade com os cipeiros, porque eles são os ouvidos, eles são os olhos do técnico de segurança do trabalho. E é importante o técnico cativar essa amizade. Tá? As empresas com mesmas atividades econômicas, localizadas em mesmo município, ou em municípios limítrofes, limites próximos, né, como João Pessoa, Santa Rita, João Pessoa, Bahia, Cabedelo, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, né, precisem ser dimensionados, podem constituir SESMIT comum, organizados pelo sindicato ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto na Convenção Coletiva do Trabalho, né? Quando se tratar de empreiteiras, o que são empreiteiras? São empresas temporárias, sazonais. Uma construção, por exemplo, de um viaduto. Uma construção de uma reforma de uma rodovia, de uma BR. Né?
um condomínio, né? São empreiteiras, empresas prestadoras de serviço. Considera-se estabelecimento para fins de aplicação da CNR. Ah, professor, vai ser construído um viaduto. Precisa ter um SESMIT só para construir aquele viaduto? Sim, precisa. Precisa de SESMIT, precisa de CIPA, precisa de brigada de incêndio. Tá? E depois que a situação acabar, desmancha o SESMIT, desmancha a CIPA, desmancha a brigada. Tá? O telefone está tocando aqui, eu estou em aula. Não pode. Peço perdão, viu, gente? Só um momentinho que eu vou desligar. Perdão, viu, pessoal? Vocês escutaram? Não, né? Ninguém escutou tocando o telefone, não, né? Tá ótimo. Eu escutei. Escutou? Foi, Pedro? Tá bom. Vamos em frente. Vamos em frente aqui. Vocês estão vendo aqui. E para a gente finalizar, estamos já finalizando, alguns documentos para vocês encherem os olhos. Deixa eu olhar a carinha de vocês antes aqui, que a Gabriela está preocupada, tá? Mas vou levantar a bola de vocês e dizer que tem muito trabalho para vocês. Sabe por quê? É função do SESMIT. Isso aqui e muito mais. Vamos lá, bem rapidão. Vocês são responsáveis por lista de treinamentos, todos os treinamentos relacionados à segurança e medicina do trabalho. As inspeções, quando o Ministério do Trabalho vai na empresa, procura por vocês. Inspeção de quê, professor? De máquinas, de equipamentos, conforme NR12. A matriz de treinamentos e cronogramas e palestras. As fichas de EPI, de controle, de aquisição, de manutenção, de liberação de EPIs é feita pelo SESMIT. O controle de notas fiscais de compra, vocês têm uma ligação muito próxima com o setor de vendas, né? Tem uma proximidade, estão conversando ali, falando de dinheiro, discutindo dinheiro, diretamente com a mesa do dono da empresa, porque adquirir EPI mexe com dinheiro, tá? Em relação à prevenção e combate a incêndio, ficha de controle dos extintores, quando que precisa ser feita uma recarga, quando que precisa renovar o selo, quando que precisa trocar os extintores, as validades, mesmo sem usar, o extintor ele tem que passar pela manutenção, selos dos extintores e suas validades, certificado dos bombeiros civis, as questões de sindicato e acordos coletivos quando houver, treinamentos de brigada de incêndio, né, a equipe brigadista socorrista, interessante que seja treinado pelo técnico de segurança, as inspeções dos vasos de pressão, das caldeiras, né, da questão de explosões de recorrente ao calor, tem que ter um controle muito sério pelo pessoal do SESMIT. Treinamentos de evacuação e de emergência, né, o que a gente chama de PAE, o plano de ação emergencial, aquelas consequências que envolvem os eventos que são sinistros, né, aqueles que são indesejados, explosões, fumaça, incêndio, riscos químicos, os treinamentos de saída, né, simulações de saída de emergência, a questão das sinalizações, iluminações, pinturas, tudo isso é de correspondência do SESMIT. A ordem de serviço, prevista na NR1, com risco por função, o monitoramento do PPRA, como a gente já falou, o monitoramento do PCMSO, como a gente já falou, laudo de insalubridade previsto em NR15, o LTCAT, que prevê as condições para as aposentadorias, o programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, as análises de riscos, principalmente as preliminares, as análises ergonômicas previstas na NR17, a permissão de trabalho para a área de risco elevado, como a trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com explosivos, em mineração, trabalho com combustíveis, né? Precisa de uma permissão de trabalho. A questão dos primeiros socorros, né? Os cursos de primeiros socorros, os equipamentos previstos em primeiros socorros, os treinamentos, todo ano documentação da CIPA, treinamento do cipeiro, quem deve fazer é um profissional do SESMIT, deve fazer, não somente, mas deve fazer, existem outros profissionais que fazem. As fichas de investigação de acidentes, como as CATs, a CIPAT, que tem que ser feito anualmente, que é a Semana de Interna de Prevenção de Acidentes,
previsto como as atividades da CIPA, né, tem que ser feito uma vez por ano. Os treinamentos de combate a incêndio, os inventários de produtos químicos e a ficha de inspeção de produtos químicos, palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis e, com o final dessa pandemia, com certeza, palestras sobre coronavírus. Mapas de risco envolvendo os 5 riscos para que os cipeiros possam fazer esses mapas. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Os laudos técnicos previstos para as instalações elétricas de acordo com a NR10. Os alvarás de funcionamento, as questões do meio ambiente, tratamento de resíduo, comunicação direta com a prefeitura, tudo isso técnico, o engenheiro, o médico do trabalho deve estar por dentro. As certificações ambientais, né, os registros ISO, as OSSAs, como a gente já falou em outras disciplinas. Para efeito de engenharia, né, a anotação de responsabilidade técnica, né, de assuntos relacionados à engenharia, o registro do SESMIT, propriamente dito, e aí um recadinho para o professor, um recadinho do coração. No início, era essa fotinha assim, ó, do cara amargurado, porque via, né, que tem que fazer muitos documentos. E depois, feliz, porque há emprego garantido para aquele que se organiza. Marcelo da Silva Ramos. Nesse sentido, cadê? Tá aqui. Nesse sentido, eu informo a vocês, desanuviem, tem muito trabalho para vocês. Cadê? Eu desapareci? Como apareci? Não, tá marcado aqui. Quem? Aqui. Voltei. Desanuviem, porque tem muito trabalho previsto para vocês. Certo? A área é muito boa. Tem muito serviço para ser feito, de acordo com a necessidade que vocês quiserem ir para a indústria, para comércio, para hospitais, para construção, concurso público. Se quiser abrir uma empresa de consultoria, professor, não quero ir para canteiro de obra, não quero ir para fábrica, abre uma empresa de consultoria, vai ser professor, vai estudar uma graduação. Há mercado de trabalho. Eu dei aí alguns documentos que vocês podem elaborar, tá? E uma das saídas é o conhecimento. Ok, gente? A gente finaliza a NR4 em resumo, tá? Lembrando que é um processo de mentoria, né? Houve algumas dúvidas, a gente tirou. É muito diferente de uma aula, onde a gente entra com a imersão maior, né? Mas aqui estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco participando. E gostaria de encerrar aí com a participação de vocês. Gostaria que cada um aí desse um depoimento do que achou da nossa mentoria, o que a gente pode melhorar, se o contexto tirou todas as dúvidas de vocês, se vocês aprenderam alguma coisa, fiquem à vontade aí para poder comentar, que agora é o momento de vocês. Deixa eu já falar aqui com a Jéssica, que ela está com o microfone aberto. Se você quiser falar alguma coisa, a hora é agora, querida. Não, a aula foi muito boa, deu para aprender bastante. Como eu já tinha lido um pouquinho sobre a NR4 e umas mudanças, sabe? Aí tinha lá, assim, uma videoaula que eu tinha assistido sobre a terceirização do SESMIT, e estão querendo, né, fazer a terceirização, e tem outras coisas também, assim, teve uma parte boa para a gente, que o técnico de segurança vai ser agora em todos os turnos, não só de dia, então é sinal que tem bastante emprego aí pra gente, viu? Tem. E para hospitais. Hospital não para. Às vezes, obra de grandes empresas, uma construtora, ela funciona 24 horas por dia. Né? Esses hospitais aí que deveriam ser feitos por conta da pandemia, o pessoal não para dormir, não. O pessoal está adoecendo, morrendo, precisa de um SESMIT atuando nos 3 turnos. Precisa de um técnico, precisa de um engenheiro. Ou seja, não é para estar só no horário comercial, tem que estar no horário de acordo com a necessidade da empresa. Se a empresa dizer, tem uma vaga para você trabalhar de 6 da noite a 2 da manhã, e aí, topa?
Tem que topar. Porque se você não topar, vem outro e topa, né, Gabriela? Complementa aí o pensamento da Jéssica. Abre teu microfone e nos agracia aí com teus comentários. Obrigado, viu, Jéssica? Nada, tchau. Tchau. Não sai agora não, que eu quero dar um recadinho final, viu, Jéssica? Tá certo. Abra seu microfone, Gabriela, por favor. É no iconezinho que tem aí do microfone, é só dar uma clicada nele. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Pedro. Estou vendo aqui sua mensagem. Obrigado, Pedro. Pedro aprendeu a usar o chat aí com maestria. Enquanto a Jéssica está apanhando 1-0 e já virou de cabeça para baixo aí o celular, deixa eu passar aqui para o Antônio, que já conhece o sistema aí. Abre seu microfone aí, Antônio. Fala aí com a gente. Sim, a aula de hoje foi ótima, foi muito boa. E, tipo, é importante a gente estar sempre se mantendo atualizado e eu adorei essa dinâmica. Tipo, a maneira como o senhor dá aula é muito boa, a gente consegue adquirir o conhecimento e tal e acompanhar nosso material. Então, assim, por mais que não seja uma aula presencial, eu admito, assim, que a gente consegue, sim, suprir a necessidade, né, que a gente está tendo por não estar em sala de aula, mas, com certeza, a sua metodologia, a maneira como o senhor faz, dá aula e tal, com certeza é tão bom quanto a aula presencial e a gente consegue aprender muita coisa. E é Muito isso. obrigado, Antônio. Muito obrigado. Eu adoro as suas aulas. Obrigado, querido. São palavras sinceras. A gente tem que estar preparado para isso, mas tem que estar preparado para a pancada também, né? Eu sempre peço para que os alunos, se tiver alguma crítica, professor, não gostei que o senhor falou assim, professor, explique de novo, explique com outra palavra. Eu gosto de escutar isso também, da mesma forma que vem esse seu comentário, para mim é muito construtivo, Antônio. Muito obrigado. Gabriela, por favor. A aula foi muito boa, gostei bastante. Tenho que estudar muito, né? Recuperar o tempo perdido aí, que eu perdi bastante conteúdo. Vamos continuar junto, né, Gabriela? A gente ainda tem mais um encontro. Segunda-feira. Vamos aí. Tá. Valeu. Genival, por favor. Professor. Eu vi que essa a NR4 com engenharia e segurança, engenharia, segurança do trabalho, medicina do trabalho, tem muitas informações, né? Muito conteúdo. Acho que é uma NR que a pessoa tem que estudar bastante. E é bom ter um professor que ajuda, né? A tirar dúvidas. Acho que quando a explicação e leitura também, a gente pode conseguir adquirir mais conhecimento. A NR4 deve ser bem estudada. Você conseguiu aprender alguma coisa? A questão do dimensionamento? Sobre o SED, que eu não conhecia, né? Eu não conhecia. E não sabia que tinha também tantas funções, né? Não é só uma NR especificado em uma coisa. E sim, umas 5 áreas, mais ou menos, mais. Muito trabalhador também. Muito bom. Obrigado, Genival, pela sua companhia. Gutenberg, você está aí nas sombras, mas vamos escutar aí sua voz. Não tem problema. O que é que você tem a dizer para a gente aí? Deixa eu só falar aqui que eu já disse em outras aulas, mas que a Gabriela não viu, não estava. O Gutenberg é da turma da manhã, ele perdeu essa aula agora, passei o convite para a turma deles e ele está aqui conosco aí, do início ao fim, tá? Fala aí, aqui está Matheus, né? Mas eu só chamo de Gutenberg porque é nome dele também. Vamos lá, Gutenberg, fala aí, o que é que foi hoje? Professor, eu achei a aula bem interessante assim, consegui aprender muita coisa. Como eu já falei para o senhor que eu tinha tido essa matéria, sabe, mas não ficou muita coisa esclarecida não. A gente não estudou assim NR por NR não, sabe? Eu já disse como é que foi lá. Uhum. Aí com o senhor assim eu estou conseguindo ter uma visão melhor assim da distribuição, de cada NR fala, do assunto específico, estou conseguindo ter uma distribuição melhor das NR. Tem uma compreensão melhor, né? Uma profundidade, né? Pronto. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de dimensionamento, só que agora falaremos de CIPA, tá? Lembrando que a nossa próxima aula é na próxima segunda, dia 29. Quem não puder estar aqui à noite, às 8 horas, estão convidados também. Eu estou jogando o link lá no grupo de vocês.
para participar com a turma da manhã. A aula da manhã é às 10 horas, tá? Até às 10 horas. E quem quiser ir para amanhã e à noite, não tem problema nenhum. Assiste as duas. Deixa eu ler só o comentário aqui de Pedro, que ele teve que sair. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. A aula de hoje foi muito gratificante, com a participação do professor Marlon, a aula foi show. Pronto, ótimo, melhor ainda, né? A questão do professor Marlon, para mim, é magnífico, né? Eu dar aula para um outro professor é uma situação, para mim, muito interessante, porque é um nível acima também, né? A gente precisa também... Eu estudei com o Marlon. Pois é, tem que ensinar direitinho, né, Gutenberg? Ele ministrou... como é que era a matéria, rapaz? Esse agora. Estética, não. Estética. Não é o nome daquele negócio lá. Ergonomia? Não. Ética. Ética, entendi. É uma disciplina do quadro básico, né? Não é uma disciplina técnica, não. É uma disciplina que tem todos os cursos. Bom, gente, é o seguinte, estamos terminando. Gostaria de deixar minhas palavras finais aqui com vocês. Agradeço pela presença de todos. Hoje foi um dia maravilhoso, né? A quantidade de alunos que estão aí entre a maior quantidade. A minha vontade era de ver a tela com 10, 15 alunos aqui para dar musculatura ao curso de vocês. A gente poder passar a coordenação, ó, transforme essas mentorias em carga horária para disciplina. Entendeu? Porque enquanto nós não tivermos, pelo menos, mais da metade da turma assistindo, aqui só vira bate-bola. Vocês estão na frente, vocês absorveram conhecimento, vocês estão na frente de quem ficou sem muito compromisso de vir assistir a aula hoje. Eu baixo a cabeça para vocês, tá? Para mim é uma honra passar esse conhecimento com vocês, discutir com vocês e respeito muito. Vocês se organizaram para estar aqui, para questionar, para procurar esse conhecimento. E eu digo uma coisa, o tempo que vocês estão depositando não é em vão. Tá? O homem, eu digo homem, qualquer homem, físico, espiritual, que for, pode tirar tudo de você. Pode tirar seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua casa, seu carro, seu emprego, mas a única coisa que não vão tirar é o seu conhecimento. Com conhecimento você consegue emprego de novo, com conhecimento você alcança os seus sonhos, tá? Guardem isso na mente de vocês, no fundo do coração e produzam cada vez mais vontade de buscar conhecimento. Precisamos de profissionais, bons profissionais que encontrem dentro do seu trabalho lazer, porque se você trabalhar com lazer, você não vai precisar trabalhar. Vai ser tudo diversão. Tá ok? Um abraço fraterno a todos. Um abraço carinhoso. Fiquem com Deus, façam o certo. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.